Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos estar discutindo sobre relatórios descritivos do desenvolvimento da criança ou pareceres descritivos. Diz aí pra mim como chama aí na sua cidade. Mas nós estamos num período de avaliar o que nós já fizemos nesse período mesmo em tempo de pandemia. E você, tá perdendo a cabeça aí? Tá preocupado em como vai avaliar aquela criança que você não conheceu, que você não conduziu as atividades ou que as famílias nem te deram devolutivas do que você propôs? Pois é, esse é o canal Destaque Infantil. O meu nome é Michele Cristina e nós vamos discutir sobre isso e eu quero te ajudar com algumas possibilidades nesse período. Tá curioso? Tá aberto para novas possibilidades? Então, vem comigo pro vídeo. Relatórios, pareceres, avaliação na educação infantil em tempos de pandemia. Meu Deus! Quem aí tá com a cabeça saindo fumaça pensando em como fazer nesse período? Pois é, hoje a gente tá aqui no canal para trazer algumas possibilidades, algumas questões para a gente pensar. Porque não temos resposta pronta, a gente não tem onde pesquisar relatos de experiência nesse período, porque nós estamos vivendo um momento sem precedentes. Então, nós, entre tentativas de acertos e erros, estamos aí nesse caminho tentando fazer o melhor para as nossas crianças. E não teria como, num momento como esse, a gente não pensar em avaliar, em registrar esse percurso com as nossas crianças, não é verdade? Mas o que eu gostaria primeiramente de chamar vocês para a gente pensar junto é retomar o conceito de avaliação. O que é avaliar na educação infantil, né? Por que a gente avalia? A que ela se aplica? Quais instrumentos que a gente usa? Para quem chegou hoje aqui no canal, a gente já tem vídeo aqui no canal Destaque Infantil falando sobre instrumentos de avaliação, como que a gente pode organizar os nossos registros, e eu venho ao longo dos vídeos dando relatos de experiência, de como eu tenho organizado, né, o percurso, como eu tenho documentado o percurso do meu trabalho e das minhas crianças nesse período de pandemia. Então fica atento, pode depois ir lá nos outros vídeos para você dar uma acompanhada. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, a gente retomar sobre o que é a avaliação. A gente sabe que avaliar é um instrumento de reflexão sobre a prática, a nossa prática, para a gente, a partir da reflexão dela, pensar em novas possibilidades para alavancar o processo de desenvolvimento e aprendizagem das nossas crianças. Avaliar na educação infantil é com essa finalidade. Isso está dito lá nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a LDB vem reforçando que a finalidade é acompanhamento do percurso para a gente nessa avaliação melhorar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. Então, mais do que avaliar as crianças, o que ela fez ou não fez, é avaliar também a nossa postura e o nosso trabalho nesse período. Uma vez que nós já refletimos sobre a concepção de avaliação, nós vamos pensar agora em como desenvolver isso num período de pandemia. Nós sabemos que no contexto da instituição, somos nós os educadores que planejamos, pensamos, organizamos o contexto, conduzimos as atividades, mesmo que partindo dos interesses e das necessidades das crianças, mas nós estamos ali, né, auxiliando, nós que observamos, nós já temos um olhar mais treinado para essa observação, nós registramos, fotografamos, somos nós ali que conduzimos, né, fazemos parte efetiva ali daquele processo e a criança como protagonista dessas ações. E agora, pensar isso no contexto de pandemia. Nós devemos ter em mente que a avaliação não é só o relatório. A avaliação ela é um processo contínuo que acontece desde quando pegamos a lista com o nome das nossas crianças
até o último dia das atividades. Ela acontece a todo momento. Avaliar na educação infantil é a gente dar valor, não o valor no sentido de nota, mas de valorizar um ambiente que outro, uma atividade que outra, um espaço que outro, e nisso nós vamos dando valor, valorizando algumas propostas mais do que outras. No período de pandemia, nós também fizemos isso. Nós avaliamos as condições das famílias, nós avaliamos os contextos, nós avaliamos os materiais que nós iríamos dispor ou não para essas crianças, avaliamos a flexibilidade do nosso planejamento, quando foi possível fazer uma atividade, quando não foi possível, avaliamos quais foram os registros, que é pertinente colocar no nosso caderno, que é pertinente a gente documentar ou não. Então, a avaliação é todo esse processo que a gente fez. Nesse momento, nós vamos sistematizar todo esse acompanhamento que nós fizemos. É claro que nesse momento a avaliação ela não vai ter o mesmo propósito e não vai e nem deve ser igual a que a gente fazia quando estava no contexto da instituição, onde nós estávamos ali junto com a criança nas propostas. Agora, o que nós precisamos fazer e é possível fazer? Um registro do percurso, documentar esse percurso que nós, educadores, famílias e crianças vivemos nesse momento. Eu sei que vocês podem estar daí se perguntando, Porque é uma pergunta que ronda muitas pessoas e muitas vêm me perguntando sobre isso também. Tá, Michele, mas como relatar o percurso de uma criança que eu nem conheci? Eu sei que muitas unidades, aqui como eu sempre cito, no nosso município nós tivemos 19 dias presenciais com as nossas crianças até a suspensão das atividades. Por outro lado, houve unidades que por conta de um monte de situações, professores não tiveram contato nenhum com essas crianças, nunca chegaram a ver pessoalmente. Pode ser que você aí também que está me assistindo esteja nessa situação e se perguntando, como relatar o percurso de uma criança que eu não conheci? Ou ainda, como eu vou relatar um percurso de uma criança que eu mandei as propostas, conversei com a família, mas as famílias não me deram devolutiva? E aí, como fazer nesse momento? E daí eu quero compartilhar com vocês algumas situações, porque eu também, no trabalho que eu venho desenvolvendo com os meus bebês, eu passo por situações como essa. Não de não ter conhecido eles, porque nós tivemos 19 dias presenciais, mas de também ter crianças, bebês, que não foi possível a família me dar a devolutiva daquilo que foi proposto. E aí, o que fazer nesse momento? Gente, eu vou dizer que nesse momento a minha postura tem sido de procurar essas famílias, saber o porquê de não ter dado devolutiva, o que aconteceu, quais foram as dificuldades dessa família, porque a gente não pode simplesmente colocar nos nossos registros e fazer o relatório dizendo que a criança não fez, que não houve aprendizagem porque a família não fez a atividade, não deu a devolutiva. O relatório, nesse momento, registrar esse percurso não pode trazer prejuízos às nossas crianças, até porque as crianças da idade que a gente trabalha dependem de um adulto para conduzir ali as atividades, elas não têm toda essa autonomia, ainda mais em casa e na família. E nós sabemos que por mais que está havendo um momento de isolamento social, nem todas as famílias têm oportunidade do fique em casa. Muitas estão trabalhando, muitas famílias não tem só a criança, que você trabalha, às vezes tem mais de um filho em casa, que também tem as atividades para fazer. Então vai demandar de um esforço meu e seu, nosso, de ir atrás dessas famílias e ajudá-las da melhor forma possível. Então eu vou dizer para vocês, dar algumas dicas, na verdade, do que eu tenho feito com essas famílias. Por exemplo, a família de uma bebê que não tem dado devolutiva. Qual tem sido a minha postura? Ligar. Então eu ligo, falo com essa família, Eles conversam comigo, eu pergunto da atividade, primeiramente eu pergunto da criança, para saber como que eles estão, se está passando por alguma dificuldade, por que não fizeram uma atividade, em que eu posso estar ajudando.
Aí eles me justificam e eu registro isso no meu caderno. Assim como também eu tenho perguntado, porque se essa criança ela não fez a atividade que lhe foi proposta, mas ela fez alguma coisa nesse período, então eu questiono a família, o que ela fez nesse período? Por exemplo, os meus que são bebês, eu costumo perguntar, olha, você tem observado que está mais falante? O que ela tem feito durante o dia? Com quem tem ficado? Se é uma criança que já tem autonomia para comer, você já tem colocado para comer sozinho? Já introduziu algum alimento que ela ainda não tinha recebido até o momento? Como que foi? Tenho crianças que já completaram 2 aninhos, a família já está começando o processo de desfraude. Então eu pergunto como que isso está acontecendo, vou dando algumas dicas. Tudo isso, gente, é elementos para a gente estar registrando e fazendo o nosso relatório no momento. A gente sabe que nem todas as famílias têm condições de estar fazendo no nosso momento. E é até importante a gente se avaliar nesse processo também. Antes de começar a avaliação, registrar o percurso da criança, vamos registrar o nosso. Vamos pensar, será que as atividades que eu propus era dentro, era de acordo ali com o contexto dessa família? Será que as atividades que eu propus e o período para as devolutivas era dentro de um período que a família poderia me dar essas devolutivas? Se a família estava entregando com atraso, eu ainda estou considerando essas devolutivas? Eu tenho conversado com essa família, o que eu tenho conversado e registrado. Tudo isso nesse momento serve, gente, como elementos para a gente estar registrando o percurso. Até mesmo para as colegas, algumas de vocês que nem conhecem essa criança, nesse período ao propor as propostas, com toda certeza é o momento da gente estar ligando. Se eu não conheço pessoalmente, conversar com essa família, saber dessa criança. Se já são crianças maiores que falam ao telefone, já tem uma linguagem mais desenvolvida, ligar para essa criança, conhecer, porque a gente sabe que hoje é o uso da tecnologia que tem nos aproximado e nos ajudado a desenvolver, todo esse processo. Então essas são algumas dicas, algumas posturas que eu tenho tomado com essas dificuldades que eu sei que não é fácil. Dito isso, já passamos aí pelo conceito de avaliação, de algumas possibilidades, de quando a gente não teve acesso a essas crianças. Então, dito tudo isso, como estruturar, como organizar esse registro desse percurso, como documentar e fazer isso lá no meu relatório descritivo do desenvolvimento ou parecer. Primeira sugestão que eu quero dar para vocês: procurem voltar às leituras aos documentos que orientam a escrita dos relatórios, pareceres aí na cidade de vocês. Com toda certeza, a Secretaria de Educação, a coordenação da sua instituição vai poder te dar orientações nesse momento para te ajudar nesses relatórios. A coordenação da sua unidade, mais do que ninguém, nesse momento, é a pessoa que vai poder estar te auxiliando para escrever e bem o registro desse percurso. Então, o primeiro é isso. Aqui na nossa cidade, a Secretaria de Educação escreveu algumas considerações, alguns elementos para nós pensarmos a escrita do nosso relatório. Então, é a partir dela que eu vou dar dicas para vocês. Então, o que eu vou estar passando hoje, é também a minha experiência, como eu vou estar organizando os meus relatórios, e eu espero que possa, de alguma forma, ajudar vocês, mas sempre pensando que vocês vão partir das orientações daí, da sua cidade e do seu coordenador, tá? Não podemos esquecer isso. Então, vamos lá. Como que eu vou organizar, estou pensando em organizar os registros, o relatório das minhas crianças. Primeiro, eu vou abordar os 19 dias que eu estive com elas na instituição, que a gente não pode esquecer esse período. Eu que tive esse momento com elas. Então eu vou falar um pouco de como foi essa acolhida, o que foi proposto e como que foi ali as percepções, como que elas já estavam se adaptando. Logo após isso, eu vou citar o período da pandemia, o momento em que houve a suspensão das atividades, que a gente precisa elencar isso. A partir daí, eu vou começar a citar o que a escola fez,
No nosso caso, nós nos reunimos com a gestão da unidade, a gente fez um plano de ação, o nosso município trabalhou um programa de atividades para além da escola e a partir desse programa nós criamos, né, planos de ação para estar propondo essas atividades para as crianças. Então eu vou contar essa história dos 19 dias, da suspensão das atividades, do surgimento do programa de atividades para além da escola, do como nós nos reunimos para pensar esse kit, as atividades, como que foi chegar para essa família e a partir daí como que foi desenvolvendo as atividades devolutivas ou não que tive. Antes de mais nada, gente, é isso, é contar essa história, contar esse percurso. Se você aí do outro lado não conheceu essa criança, vamos pensar, né, na pior das hipóteses, não conheceu essa criança pessoalmente, a família nem chegou a pegar o kit que você dispôs, você liga para essa família e essa família não te atende, você não conseguiu ter acesso a essa criança, registre tudo isso, mas não deixe de contar a sua história. Nesse momento, nós, os educadores, escola, professores, nós trabalhamos muito e isso não pode deixar de ser dito às famílias. Então conte essa história, o que você pensou, qual foi o kit que você organizou, como você articulou com os campos de experiência, quais direitos você pensou em garantir lá na família, né, para essa criança. Conte a sua história. O que nós não podemos fazer nesse momento é deixar de registrar, porque isso também faz parte da valorização nossa enquanto educador. Nós estamos nesse momento, em um momento de grande desvalorização, onde as pessoas acham que a gente está em casa sem fazer nada, que nós estamos ganhando sem fazer nada em casa, e na verdade nós estamos fazendo muito nesse momento. Então nós precisamos registrar. Então pense em tudo que você já fez e conte essa história. Conte para ficar gravado o tamanho do seu esforço, o quanto você estudou e o quanto a escola se dedicou para acessar essa criança. Se não conseguiu acessar, já temos aí um dado para quando a gente retornar, pensar em fazer coisas, em possibilidades para que essa criança consiga se desenvolver tanto quanto as que tiveram acesso nesse momento. Então fica aí as dicas para vocês, eu espero ter ajudado nesse momento. Essa discussão não acaba por aqui, tem muitas questões que vão chegando, inclusive se você ficou com alguma pulga aí atrás da orelha, alguma dúvida, alguma dificuldade ou quer saber mais sobre os relatórios, deixe aqui nos comentários, que isso vai ser subsídio para eu também estar gravando outros vídeos para estar ajudando ainda mais vocês nesse momento, para a gente aprender e crescer juntos. Essa é a ideia do canal. Você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Já se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho e deixa um gostei para me ajudar. Vocês que são inscritos do canal, Deus abençoe, compartilhe. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a muitos colegas para a gente poder se ajudar nesse momento, tá? E eu espero estar vindo aí nos próximos vídeos contar um pouco mais das minhas experiências para vocês e também, quem sabe, né, tá mostrando um pouco mais dos meus relatórios, dando mais subsídio para vocês escreverem de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.